Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente escolheu um exercício sobre derivabilidade de uma função que é definida assim por mais de uma sentença. E no caso aqui específico a gente está tentando modelar o seguinte problema. A gente tem uma fonte ou um chafariz, suponhamos de água, e vamos supor que cálculos já estimados, já necessários para que essa fonte funcione bem, que a água caia no lugar desejado. Essa fonte ela tem que ser uma parábola, na trajetória da água vai ter que representar uma parábola que é dada pela equação menos x ao quadrado mais 5x. Só que a gente sabe que numa fonte, antes da água ser expelida e fazer a trajetória parabólica, tem que ter um cano, né? E esse cano que a gente colocou aqui, claramente vai ser então a trajetória da água dentro do cano vai ser dada por um pedaço de uma reta. E a gente colocou aqui a equação de uma reta. A gente sabe o quê? Que a água antes de sair do cano faz uma trajetória retilínea e depois uma trajetória parabólica, tá? Então a gente colocou um certo limite aqui, o x igual a 1, de tal forma que antes do 1, a minha função que representa a trajetória da água é uma função reta, ax mais b. Depois do 1, aí sim eu tenho a trajetória parabólica. A pergunta que a gente quer fazer é a seguinte: como é que eu vou posicionar esse cano certinho para que a minha trajetória, depois que a água sair, seja menos x² mais 5? Ou seja, quem são os coeficientes a e b da reta que eu tenho que colocar para x menor que 1, de tal forma que essa trajetória aqui seja suave, ou seja, que a função seja derivável no ponto 1, tá? Então, basicamente, dada essa função aqui, para que o meu modelo funcione perfeitamente, quais são os coeficientes a e b de tal forma que a função seja derivável no ponto 1? Para a gente começar a esboçar uma solução aqui, vamos lembrar inicialmente de um teorema que é simples, que diz o seguinte: se uma função é derivável no ponto, então necessariamente ela é contínua no ponto. Então, a fim de que ela seja derivável no ponto 1, inicialmente vou colocar alguma condição, vou tentar achar uma condição para que a função seja contínua em 1, porque isso vai ser necessário, né? É necessário que seja contínua para que seja derivável. Lembre-se também de que a recíproca não vale. Existem funções que são contínuas, mas não são deriváveis, né? O exemplo clássico é a função módulo de x, tá bom? Mas, não tem muito a ver agora com o nosso exemplo. Vamos falar que a função tem que ser contínua, tá? Então, f é contínua em x igual a 1, para que seja derivável. E aí vamos colocar aqui, vamos relembrar que para ser contínua em x igual a 1, a condição tem que ser essa, né? Os limites laterais da função calculados no ponto 1, ambos existem e são ambos iguais a f de 1. Tá bom? Então, calculando o limite lateral de um lado, quando x tende a 1 pela direita, vou colocar a equação da parábola que diz respeito a valores de x maiores do que 1, tá? Vai ficar o limite, quando x tende a 1 pela direita, de menos 5x² mais 5x. Tá bom? Nesse caso, quando x vai para 1, é fácil ver que esse limite dá 4. Também é simples ver que quando x é igual a 1, né, a função também dá 4. É só substituir o x igual a 1 aqui embaixo, onde está maior ou igual a 1, e vai dar 4. Então tudo bem, já deu para ver que a função é contínua à direita, né? Porque o limite lateral à direita de f de x, quando x tende a 1, deu f de 1. Agora vamos fazer a continuidade à esquerda. Então, basta a gente pegar o limite quando x tende a 1 menos de f de x. E para esse caso, nós vamos pegar agora a equação da reta, que é ax mais b. Isso daqui vai dar a mais b. De tal sorte que os limites têm que coincidir, portanto, a gente encontra uma equação simples, a mais b igual a 4. Essa é a condição de continuidade no ponto 1. Já nos deu uma equação. Tá bom? E além da função ser contínua, que a gente tem que ter o a mais b igual a 4, agora vamos ver a condição para que a função seja derivável, né, pessoal? Para que a função seja derivável no x igual a 1, nós vamos calcular a derivada à direita, a derivada à esquerda, e novamente elas têm que coincidir.
Então vamos fazer a derivada à direita da f de x no ponto x igual a 1. Então a gente está fazendo aqui agora f' em 1 mais. E a derivada à direita é dada pelo limite da razão incremental, pelo limite aqui do quociente de Newton, quando h tende a 0 mais, da f de x mais h, aliás, de 1 mais h, menos a f de 1 sobre h. Veja que eu estou fazendo o limite quando h tende a 0 mais, tá? Então o h aqui sempre representa números positivos. F de 1 mais h, 1 mais uma coisa positiva maior do que 1. Então para essa função aqui, que está sendo aplicada num ponto maior do que 1, eu vou considerar a lei de aplicação aqui, a parábola, tá bom? Porque o h é positivo e eu tenho 1 mais h. Então passando para cá, isso vai dar igual ao limite, quando h tende a 0 mais. Vamos colocar a nossa parábola aqui, 1 mais h, então vai ficar menos 1 mais h quadrado. Veja aqui, pessoal, eu tenho x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 5x. No lugar de x eu vou colocar 1 mais h. Então vai ficar menos 1 mais h ao quadrado, mais 5 vezes 1 mais h. Certo? Menos f de 1, que nós já calculamos, é 4, sobre h. Isso daqui é uma conta fácil. Só a gente desenvolver aqui, eu vou fazer isso rapidamente. Aqui é quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Mais 5. Mais 5h menos 4. Sobre h. E, bom, a gente tem menos 1 com menos 4, 4 com mais 5. Certo? Desculpa que eu errei a menos. Menos h ao quadrado, né? Porque eu tenho menos aqui fora. Tudo bem. Então, menos 1 com menos 4, 4 com mais 5. E aqui o que a gente vai ter, menos 2h com mais 5h, vai dar 3h, menos h ao quadrado. Então, vai ficar o limite, quando h tende a 0 mais, de 3h menos h ao quadrado sobre h. E agora você simplesmente divide por h, tanto em cima como embaixo, lembrando que quando h tende a 0 mais, ele assume valores positivos próximos de 0, mas não que é igual a 0. Então a gente vai dividir por h, isso é o limite quando h tende a 0 mais, de 3 menos h, e dá 3. Então a derivada à direita dá 3. Vamos fazer aqui a derivada à esquerda também tem que ser igual a 3, né? E bom, a derivada à esquerda do 1, eu vou fazer aqui o limite rapidinho, f' de 1 menos, no caso, e a f' de 1 menos é dada também pelo limite agora quando o h tende a 0 menos, né, o limite do quociente de Newton. E agora quando o h tende a 0 menos, 1 mais h, 1 mais um número negativo é menor do que 1. E se é um número menor do que 1, agora sim vai se encaixar a equação da reta. Isso daqui vai ficar mole, porque, bom, uma reta é mais fácil do que com a parábola, né? Então eu vou colocar aqui no lugar de x 1 mais h, e vai ficar a, multiplica 1 mais h mais b, menos f de 1, que a gente já sabe que é 4, sobre h. Tá certo, pessoal? Agora veja que aqui a gente vai ter o a vezes 1 mais AH mais B. Então isso vai ficar igual ao limite, está tendendo a 0 menos, de A mais AH mais B menos 4 sobre H. E é aqui que entra a nossa condição de continuidade. Quando a gente fez antes que a função era contínua, a gente achou que A mais B era 4. Então se A mais B é 4, eu posso cortar o A mais B aqui com menos 4. E, bom, veja que as coisas se encaixaram bem. Agora a gente pode simplesmente cancelar o H em cima com o H embaixo. E vai sobrar somente o A. Então esse é o limite de H tendendo a 0 menos de A. E A é uma constante que não depende de H. O limite da constante é a própria constante. Então esse limite aqui é A. É fácil ver, né? Porque A é exatamente a inclinação da reta. Então a derivada da reta vai dar o próprio A. Lembra agora que a derivada
A direita deu 3 e a derivada da esquerda deu A. A fim de que seja derivável de fato, a derivada da esquerda e a direita elas têm que coincidir. E daqui a gente vai tirar o quê? O nosso A tem que valer 3. A inclinação ali do cano, naquele ponto 1, tem que ser exatamente 3. Né? Aqui, ó, para que as retas tangentes coincidam. Tá bom, mas se o A é 3 e o A mais B é 4, claramente o B tem que ser igual a 1. E essa é a resposta do seu problema. Quer dizer, qual é a reta ali que se emenda suavemente, que se emenda de uma maneira derivável com aquela parábola que foi dada? Se a gente chamou a reta de AX mais B, a gente depois dessas contas todas, a gente acha que o A tem que ser 3, o B tem que ser 1. E portanto a minha função aqui é simplesmente a função 3x mais 1 para x menor do que 1. Essa é a resposta do nosso problema. Eu espero que tenha ficado claro, tenha dado para entender todas as contas. Beleza? Até a próxima. Obrigado pela atenção.